Chegamos hoje na lição de número 8 deste terceiro trimestre da CPAD em 2024, onde nós estamos abordando com vocês um texto escrito pelo pastor Valmir Nascimento. Na lição de hoje, essa lição que vai cair no dia 25 de agosto, nós vamos analisar com vocês o capítulo 5 do livro do profeta Daniel. O tema da lição de hoje é a consequência destruidora do prazer carnal. Para você iniciar bem a sua aula, você pode iniciar já apresentando as bases bíblicas que a própria lição já traz para você. A exemplo, você pode estar apresentando a leitura do texto principal em sala de aula que se localiza em Daniel, capítulo 5, versículos 25 ou 26 ao 28. É interessante você fazer essa leitura. Apresente também exatamente o resumo da lição. E a leitura bíblica em classe de hoje se localiza então no seguinte endereço. Anota aí. Você pode estar lendo junto com os teus alunos Daniel capítulo 5, versículos 1 ao 6, depois capítulo 5, versículos 25 ao 31, em sala de aula junto com os teus alunos, deixando Deus te usar. Eu me chamo o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. Você que está chegando por aqui, me segue e envia essa aula para alguém. E é claro, para você não se esquecer, de segunda a sexta-feira eu estou por aqui no canal, postando aula para você sempre às 18 horas, tanto no YouTube como pelo Spotify. E o meu desejo é que você seja edificado, edificada em Jesus. Na aula de hoje, lição 8, nós vamos abordar junto com vocês essa proposta do pastor Valmir Nascimento. Nós vamos ver a consequência destruidora do prazer carnal a partir da análise do capítulo 5. É importante você observar o contexto histórico, e a informação do contexto histórico você descobre a partir de alguns achados arqueológicos. E é claro que eu já tenho esse material para poder te ajudar a entender um pouco mais sobre esse contexto. Depois da morte de Nabucodonosor II, aquele que conquista Jerusalém, aquele que conquista as terras da Judéia e leva os cativos para a Babilônia e se torna um grande rei na Babilônia, que na aula passada nós estudamos que foi afetado por um processo de loucura. Depois da sua morte, então, se levanta o seu filho, conhecido como Euil-Merodach. É claro que nós não temos a menção bíblica sobre o filho de Nabucodonosor. Ele reina por um pequeno processo de tempo. Porém, após a sua morte também, surge então agora o genro de Nabucodonosor, conhecido como Nabonido, que assume o reinado. Ele não é mencionado nas escrituras, sendo genro, ele também é conhecido como filho em alguns achados de pesquisadores, mas após também a sua morte, nós encontramos agora a existência desse rei que é mencionado no capítulo 5, conhecido como Belsazar. Belsazar é citado agora em uma grande festa, em um grande banquete que, realizando, traz agora algumas consequências terríveis e desastrosas. Consequências essas que são espirituais e consequências essas também que são destrutivas para o seu próprio reinado e o fim, então, do Império Babilônico. Durante muito tempo foi questionado a existência de Belsazar, mas em 1858, Henry Varrison encontrou um achado arqueológico que comprova a existência do seu pai Nabonido e também a citação do seu nome, trazendo então a veracidade das escrituras e comprovando o texto bíblico que nós estudamos. Quando você analisa, então, o capítulo 5 do livro do profeta Daniel, você encontra aquela mão misteriosa trazendo uma inscrição na parede, Mene, Mene, Tekel, Ur, Parsim, que traz, então, o seguinte significado: contou Deus o teu reino, conforme Daniel, capítulo 5, versículo 26, pesado fostes na balança e achado fostes em falta, 5:27, e também dividido foi o teu reino e dado aos medos persas, 5:28. Essa mensagem é uma mensagem de juízo para o rei Belsazar pelo fato de ter profanado os utensílios sagrados do templo do Senhor, que Nabucodonosor II havia levado durante o período do cativeiro e posto na casa, no templo de um dos seus deuses. Mas mesmo assim, ele não agiu com a profanação que o seu neto Belsazar então age.
A partir disso, nós vamos retirar hoje grandes princípios e eu espero muito ajudar você. Então anota aí, porque eu já tenho algumas dicas para poder te passar de princípios cristãos, princípios que essa palavra pode nos trazer para você ministrar em sala de aula. O primeiro princípio que eu quero te dar como dica é o reconhecimento da soberania de Deus. O capítulo 5 nos mostra no livro do profeta Daniel o reconhecimento dessa soberania. Belsazar não reconheceu a soberania. Capítulo 5, versículo 21 é um texto que vale a pena você ler. Também você precisa observar outro princípio, o perigo com o edomismo. A ideia de edomismo já traz essa ideia de ser carnal, ou seja, aproveitar do banquete da carne, aproveitar dos prazeres da vida. Esse mundo traz uma mensagem edomista e você já sabe disso. E uma passagem que você pode estar lendo está em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, junto com os teus alunos. O terceiro princípio traz então sobre o peso e a medida divina. Isso significa que nós estamos debaixo da poderosa mão de Deus. Belsazar foi pesado pelo próprio Deus, foi pesado na balança de Deus e se achou em falta. E é interessante nós observarmos essa questão e tomar cuidado também com as nossas ações para que não sejamos achados em falta. Um texto que você pode ler está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Outra dica que eu tenho para você é essas consequências com a irreverência. Belsazar não tomou conta de uma forma muito pessoal sobre a questão dos itens espirituais, dos itens sagrados que eram utilizados no templo do Deus de Israel, e ele então utiliza esses utensílios somente como espólios de guerra, mas mesmo assim utiliza para prazeres carnais. E essa irreverência trouxe uma consequência terrível. E você pode ler também, para encaixar aqui, Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29. E para fechar nossa introdução, nós precisamos também viver em vigilância. Já traz essa mensagem para os teus alunos, lendo Mateus 24, 44, em sala de aula. E é claro, se você é professor da EBD, da classe dos jovens, quer melhorar as tuas aulas, eu posso te ajudar. É só você se tornar um dos nossos assinantes no Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da aula que eu estou sempre ministrando aqui para você, com a pesquisa, com versículos a mais que vão enriquecer a tua ministração. Você encontra também os slides das nossas aulas, que são assim dinâmicos, bonitos, onde você pode ter uma aula de excelência em sala de aula. Olha, vai ser muito legal para você, tá? E isso é disponível para você que se torna assinante. A nossa proposta está no link na descrição, ou então você pode acessar o nosso site facilitebd.com.br. Fácil, né, de encontrar. Que Deus abençoe você. O primeiro ponto, então, da nossa lição vai abordar sobre o banquete de Belsazar e o edomismo. Por isso, em primeiro lugar, toma como base bíblica um texto que eu quero te dar como dica para você ler em sala de aula. Leia o texto de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 10, onde você vai falar um pouco sobre o perigo do desejo. E o primeiro subtópico, então, fala sobre uma festa carnal e irresponsável. Quando você vai para a pesquisa, você vai descobrir então que Belsazar era filho de Nabonido. Nabonido, como eu já citei para você, possivelmente é genro do próprio Nabucodonosor II. Ele teve um filho chamado Evil-Merodach, que possivelmente morre, e então quem assume o trono é o próprio Nabonido, que não é citado nas escrituras, nenhum dos dois, mas eles então têm esse aspecto histórico até chegar ao próprio Belsazar, que nós estamos citando aqui para você. Quando você analisa as escrituras, você vai descobrir então esse banquete carnal, esse prazer carnal, sendo apresentado pelo próprio Belsazar aqui. Segundo o pastor Valmir Nascimento, Belsazar então, durante o seu banquete carnal, ordenou que fossem buscar os utensílios, os espólios de guerras que estavam presentes então nos templos que o próprio Nabucodonosor constrói. E entre esses templos estavam então os utensílios que eram utilizados no templo do Senhor. E as escrituras nos dão informação que ele então manda buscar esses utensílios e utiliza em um banquete carnal, utiliza em uma festa voltada para o edomismo. Vamos entender um pouco aqui. É claro que essa palavra edomismo vem então dessa ideia
desse Deus grego que traz então sobre o sentido de banquete carnal. Hedonismo traz essa ideia de prazer carnal. Isso aqui já é uma visão mais grega, tá? Do sentido. Quando você vai para a Bíblia, você vai descobrir então o sentido que se encaixa com o Deus Baco, lá em Efésios. Você vai entender isso. O Deus do prazer carnal, o Deus então da promiscuidade, o Deus então do pecado carnal, nesse sentido de ser festa do prazer da carne, tá? E aqui você vai perceber dentro das escrituras que nós então, como cristãos, somos contrários a essa visão. É claro que no período babilônico não dá para você encaixar essa ideia de edomismo, mas se você entender o contexto aqui e tentar fazer um link com isso, compreender o prazer carnal que está sendo aproveitado pelo próprio Belsazar, você então faz um link com o sentido da palavra edomismo, que domina então essa era, a nossa era, que traz então a escravidão para diversas pessoas que estão presas pelo pecado e o prazer carnal. É claro que Belsazar ele está utilizando de forma terrível os utensílios sagrados do Senhor, e isso traz consequências. Ele utiliza os utensílios do Senhor e por causa disso Deus naquela mesma noite enviou o juízo. Deus então estava utilizando os persas, os medo-persas, para poderem conquistar a Babilônia, derrotar Belsazar e tomar posse do reino, e a partir de agora surge então esse governo persa que se levanta sobre a Babilônia. Que princípios você pode retirar aqui? Anota esses princípios para você tomar em sala de aula. O primeiro dele é o respeito com as coisas sagradas. Todos nós precisamos ter respeito com aquelas coisas que são consagradas para servir a Deus. Exemplo, instrumentos que a gente separa na igreja, utensílios que são exatamente utilizados para adoração, para o culto, como cerimônia. É claro que esses instrumentos não são símbolos de salvação, não são utensílios que vão aumentar a nossa fé de maneira nenhuma, mas são utensílios que consagramos para servir a Deus. Então esses utensílios trazem um sentido de espiritualidade para nós. Você tem uma passagem em Levítico capítulo 10, versículo 13. Outro detalhe que você pode ler como dica, anota aí, é esse perigo com a embriaguez e a irresponsabilidade. O Belsazar estava embriagado e estava agindo de forma irresponsável, diferente do seu avô, o Nabucodonosor II, que conquista Jerusalém, mas tem respeito com as coisas sagradas e coloca no templo dos seus deuses. E você pode ler uma passagem que está em Efésios capítulo 5, versículo 18. Outra dica que eu tenho para você é a consequência com a idolatria. Tem muita gente que se envolve com a idolatria e não percebe. A idolatria do nosso tempo se torna então uma idolatria moderna. Essa idolatria moderna escraviza as pessoas e leva as pessoas ao pecado. O Belsazar estava agindo de forma idólatra no seu tempo, cultuando aos seus deuses e desconsiderando os utensílios da casa do Senhor. E tem uma passagem que você pode ler, 1 João, capítulo 5, versículo 21. Você também vai ver essa ideia bíblica de uma forma muito especial da importância da vigilância espiritual. Todos nós, como pessoas cristãs, servos e servas de Deus, inclusive você, precisamos agir vigiando espiritualmente, com respeito às coisas sagradas e entendendo que ao nosso redor o inimigo está agindo para poder nos tragar e nos afastar da presença de Deus. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. E o último detalhe que eu quero destacar para você é essa fidelidade que nós precisamos ter em tempos de crise. O capítulo 5 menciona, sabe quem? Daniel, a sua fidelidade em tempos de crise e o seu exemplo como um homem de Deus. Leia também o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 12 e já avance para o segundo subtópico, onde você vai perceber o seguinte argumento: uma festa profana. Como nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de espiritualidade também no nosso tempo. Neste segundo subtópico, é muito importante você também ter esse olhar de entender que Belsazar se deixa levar pela imprudência. Todos nós precisamos tomar cuidado com isso. Não nos deixarmos ser levados pela imprudência. Tem muita gente que age assim, age pela imprudência.
E você percebe o próprio Belsazar utilizando os utensílios da casa de Deus com imprudência. Diferente do seu avô, Nabucodonosor, que age, mesmo diante de todas as suas situações terríveis, com humildade e respeito com os itens sagrados do templo do Deus de Israel. Isso também fala sobre a nossa espiritualidade. Hoje em dia, existem diversos modelos de espiritualidade. E nós também, como servos e servas de Deus, é claro, precisamos defender o Evangelho, defender a nossa espiritualidade. Mas nesse mundo que está em constante mudança, precisamos então ter sabedoria diante de todas essas mudanças para poder propagar o Evangelho, para poder agir trazendo uma mensagem. Que princípios aplicáveis nós podemos retirar aqui? Então pega o caderno e a caneta para poder anotar. E claro, se eu já estou te ajudando, comenta aqui o que você está achando sobre a aula de hoje. O primeiro princípio que eu quero deixar para você é esse controle dos desejos. Todos nós precisamos ter esse controle dos desejos. Assim como Belsazar se deixou ser levado pelos seus desejos, nós como pessoas cristãs não podemos ser levados pelos desejos carnais, mas devemos viver de maneira agradável a Deus. Gálatas capítulo 5 vai trazer uma mensagem tão profunda sobre essa visão dessa influência carnal, como também dessa visão do fruto do Espírito, a partir do versículo 16. Você também vai aprender sobre o respeito com o sagrado, o respeito com as coisas sagradas de Deus. Isso nos lembra agora que a nossa vida também é dedicada para Jesus. O nosso coração também deve ser dedicado para Jesus. A tua alma também deve ser dedicada para Jesus. Levítico 10:3 é um fundamento muito legal que você pode pedir os teus alunos para compartilhar em sala de aula também. Você vai perceber também as consequências, tá? Essas consequências são demonstradas em nossas ações. Ou seja, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente realiza também tem consequências. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Se fosse você, eu fazia a leitura desse versículo também em sala de aula. E nós também precisamos evitar a irreverência. Não devemos agir de forma profana, de forma corrupta, respeitando então as leis de Deus, a palavra de Deus, uma visão cristã, em todos os aspectos, a partir da leitura também de Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29. E aprender com o passado. Todos nós precisamos olhar para trás e aprender com os erros de alguém para evitar esses erros, para andarmos em Cristo. E aí, o que você está achando então dessa visão do capítulo 5 que nós estamos estudando junto com vocês? É claro, se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, envie esse vídeo para essa pessoa. Vamos então para o terceiro subtópico. No terceiro subtópico, nós vamos abordar sobre o perigo então do edomismo. Em nosso terceiro subtópico, a nossa abordagem bíblica então nos traz outro ensinamento interessante como proposta do próprio pastor Valmir Nascimento. Esse banquete extravagante de Belsazar, edificado então para essa visão de adoração à própria carnalidade, é algo profano que desagrada a Deus. Essa cultura edomista está presente também hoje. Como citei para você, essa visão da cultura edomista vem então dessa visão grega do próprio deus grego Dionísio, que então traz esse culto à carnalidade, traz esse culto então à profanação. É claro que a visão da filosofia grega é mais moderna do que o período do Império Babilônico que nós estamos citando para você. Mas nós sabemos que essa influência carnal também é mais antiga do que essas citações que estamos trazendo. A influência carnal vem então pela visão do próprio pecado, da nossa queda e do nosso afastamento da presença de Deus. Quem é que traz essa influência? O inimigo das nossas almas, Satanás. Ele então age para que possamos então estar distantes de Deus. Olhando para essa abordagem, nós vamos perceber que esses comportamentos libertinos da nossa geração também estão presentes e são frutos dessa visão edomista. O que é um comportamento libertino? É alguém que utiliza seu corpo para a prostituição, alguém que utiliza seu corpo para a utilização de drogas, alguém que utiliza então aquilo que Deus lhe deu
de forma muito terrível para os prazeres carnais. E o que é terrível nesse capítulo 5 é que aparece alguém, que no caso é o Belsazar, que utiliza utensílios sagrados religiosos para práticas carnais, em um culto de profanação. E isso aqui é uma visão edomista que o próprio pastor Valmir Nascimento traz como abordagem. Dica para você trazer alguns princípios aplicáveis em sala de aula. Anota aí. O primeiro deles que você vai ter nesse terceiro subtópico é a reflexão sobre as prioridades. Todos nós precisamos buscar de forma muito interessante desviar o nosso coração daquilo que não agrada a Deus. Qual é a tua prioridade? Qual a prioridade do teu aluno? Quais são os teus valores? Leia uma passagem, Mateus capítulo 6, versículo 33. Segundo, anota aí, é esse cuidado com o hedonismo. A nossa geração é influenciada por essa visão do prazer carnal, essa visão do sexo antes do casamento, essa visão da prostituição. Isso desagrada a Deus e esse perigo agora nos ajuda a evitar essa ação e ter uma vida de santificação para o Senhor. Salmos 16, versículo 11, vale a pena ler em sala de aula também. Também observa que nós precisamos ter cuidado com equilíbrio e moderação. Na nossa vida cristã, nós precisamos ter cuidado com aquilo que a gente realiza, ter equilíbrio nessa vida cristã. A nossa moderação traz então um testemunho extraordinário sobre a nossa autodisciplina. Isso está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Eu quero trazer essas bases para você ter uma visão aberta na hora da tua explicação. Você também precisa observar algumas questões, como por exemplo, as considerações morais e espirituais. Gente, Belsazar estava utilizando utensílios consagrados sem nenhum respeito. Então nós temos aqui que observar especialmente os nossos princípios morais, os nossos princípios espirituais e valorizar aquilo que é eterno como cristãos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 também é bem interessante. Respeito com a religiosidade, respeito com a espiritualidade, isso também é muito eficaz em nosso tempo. Como pessoas cristãs, servos e servas de Deus, precisamos então tomar esse cuidado. Vamos caminhar então junto com você. Espero estar contribuindo contigo. E aí, o que você está achando dessa aula? Comenta, eu quero saber também a tua opinião. Vamos agora para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos observar esse enigma na parede, que é aquela mão misteriosa que aparece, que traz então um juízo de Deus voltado para Belsazar naquele período. No segundo ponto, também é muito legal você quebrar o gelo em sala de aula. O que você pode fazer? Leia uma passagem bíblica, tá? Leia Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, onde você vai ver aqui as obras da carne. E essas obras da carne são terríveis e podem ser vistas nessa ação de Belsazar. Vamos caminhar. Primeiro subtópico, então, vai abordar essa escritura na parede, de forma extraordinária, que o próprio profeta Daniel interpreta e traz um juízo sobre a vida do rei. Enquanto Belsazar e os seus convidados se alegravam com a profanação, se alegravam então no seu banquete carnal, no seu banquete edomista, no seu banquete de profanação, apareceu de forma muito pessoal, poderosa e extraordinária uma mão que escreve uma frase na parede. E o texto de Daniel, capítulo 5, versículo 5, então traz essa escritura que causa um assombro no próprio palácio. De forma extraordinária, Deus envia o seu juízo ao rei. E é interessante você observar isso, que o juízo de Deus é repentino, é extraordinário, também é poderoso. Não brinque com aquilo que é consagrado para Deus, aquilo que foi reservado exclusivamente para a adoração ao Senhor. É isso que o capítulo 5 de Daniel faz questão de nos ensinar. Quais são os princípios que a gente pode aplicar aqui em sala de aula? Primeiro, a realidade da presença divina. Não profane as coisas consagradas a Deus. Com certeza você assistiu à abertura dos Jogos Olímpicos de 2024, que aconteceu na França. Naquela abertura você vê ali algumas situações terríveis que são
situações que nós entendemos que de propósito pegam princípios da fé cristã e distorcem esses princípios para a profanação. Exemplo, você vai perceber exatamente naquela festa, na abertura dela, que aparece então um grande bezerro de ouro sendo demonstrado na abertura. Êxodo capítulo 32, a Bíblia cita que o bezerro de ouro foi utilizado para substituição ao Altíssimo. Isso significa então que isso traz uma ideia de substituir Deus e utilizar então esse viés da profanação, tendo então um novo ídolo no lugar de adoração. Segundo, você vai perceber que naquela festa então da abertura, você vai encontrar ali outro quesito que é terrível também sendo demonstrado. A utilização de um símbolo que nas escrituras está presente em Apocalipse 6, que é o cavaleiro branco, que é a demonstração de juízo de Deus através da chegada da sua demonstração, da sua ira, do seu juízo, sendo presente nas escrituras. Esse cavaleiro branco é demonstrado também nessa própria abertura. Terceiro, você vai encontrar aí, esse é o mais terrível. Pega uma pintura da simbologia da ceia, que foi pintada por Leonardo da Vinci, e reconstrói ela a partir de uma ceia sendo demonstrada por drag queens. Isso foi terrível e provocativo também. E quarto, colocam Dionísio na mesa, o deus do hedonismo, o deus da profanação, demonstrando então uma visão carnal nesse tempo. Devemos observar que há consequências para irreverências com as coisas sagradas para Deus. É claro que, como pessoas cristãs, devemos orar. Nem todo mundo que faz parte da França concorda com isso. É claro que existem atletas também que honraram o nome do Senhor de uma forma extraordinária nas Olimpíadas. Mas como servos e servas de Deus, a partir dessa lição, precisamos então observar que as consequências também são presentes, assim como é demonstrado nesse texto. Outro princípio que você pode pegar aí, essa necessidade de entender a importância do arrependimento. O próprio Belsazar não se arrepende, não reconhece isso. E por causa dessa questão, o juízo de Deus vem de forma repentina. E encontramos então a fragilidade da vida. Você percebe que ele cai nesse bacanal, que ele se encontra nesse grande banquete, mas ele também perde a vida naquele mesmo dia, e isso é um perigo. Você pode ler Tiago capítulo 4, versículo 14. Vamos entender o significado do enigma agora no segundo subtópico. Neste segundo subtópico, você encontra então o significado do enigma. A Bíblia diz que nenhum dos sábios do período de Belsazar conseguiram interpretar esse enigma presente na parede. Porém, se lembraram então do próprio profeta Daniel. Observa o texto de Daniel, capítulo 5, versículo 7. Você vai perceber isso sendo descrito também nas escrituras. E é interessante agora que se lembraram dele, se recordaram dele pelo fato do seu testemunho na época do avô do próprio Belsazar. É interessante que aqui nós também podemos retirar alguns princípios. Então anota aí. Essa busca pela soberania divina. As pessoas queriam saber o significado religioso, o significado espiritual daquela mensagem, mas não tinham a sabedoria verdadeira. Nós que somos cristãos temos uma visão aberta, porque agora nós estamos em Cristo e entendemos que esse mundo jaz no maligno, e isso é importante também observarmos. Nós precisamos também reconhecer o poder de Deus. Danielzão reconhecia o poder de Deus. Você também reconhece o poder de Deus na sua vida? Isaías capítulo 55, versículos 8 ao 9, vale a pena ler. Há também uma importância na interpretação espiritual. Gente, a espiritualidade não pode ser deixada de fora. Esse mundo tenta excluir a espiritualidade das pessoas. A espiritualidade também é relevante para a saúde emocional, para a saúde física. A espiritualidade também traz uma visão de mundo, e você vê isso sendo demonstrado nesse texto. 1 Coríntios 2,14, vale a pena você ler esse texto. E essa vigilância e preparação. Todos nós precisamos estar então vigilantes. O rei estava apavorado com o que viu. Ele não estava preparado, ele estava
servindo aos prazeres da carne, mas não estava pronto para o juízo de Deus. E tem muita gente que é assim. Se distrai com os prazeres da carne, mas quando o juízo de Deus vem, se encontra em pavor, porque o juízo de Deus é repentino. E é interessante pensarmos sobre isso também. Vamos caminhar, espero estar ajudando você. Se você pode, deixa o like aí. Vamos agora para o terceiro subtópico. Nesse terceiro subtópico, nós vamos descobrir que Daniel é chamado. Chamam Daniel para poder resolver essa situação. Neste terceiro subtópico, então, do segundo ponto, nós percebemos que diante dos momentos difíceis da crise que o rei está enfrentando, a rainha mãe se lembrou de Daniel e mencionou Daniel no capítulo 5, versículos 10, 11, você vai perceber isso. Tinha um homem de Deus ainda naquele lugar. Daniel, um grande profeta, um grande homem de Deus que tinha uma fé extraordinária no Deus vivo. É claro que as escrituras também nos mostram a importância do valor espiritual. Olha que interessante. Daniel estava mais velho, mais amadurecido, mais próximo de Deus. E ele nos traz aqui exemplos tão interessantes. Ninguém conseguia interpretar o que estava escrito na parede. Mas existia um homem que sabia o significado. E o nome dele é Daniel. Eu espero que você também alcance essa espiritualidade, que você possa também ter esse testemunho de falar da sua fé para as pessoas. Olha que princípios nós podemos retirar aqui. A importância do testemunho. Alguém se lembrou de Daniel porque ele era um homem de Deus e na época do seu avô, ou seja, do pai do próprio Belsazar, ele deu um grande testemunho. Em todas as circunstâncias devemos servir a Cristo e fazer a diferença. Mateus 5,16. Nós também devemos andar com fidelidade ao longo da nossa vida. Daniel aqui já está mais maduro, já é mais velho, mas ainda é fiel. Provérbios capítulo 4, versículo 7 vai te dar fundamento. Também a prontidão para ajudar. Daniel sabia que Belsazar era profano, mas estava pronto para ajudar, mostrar a verdade e o caminho de servir a Deus. Esse é o nosso papel também como cristãos. Às vezes nós temos colegas de trabalho, pessoas que são próximas, que são profanas, que não seguem a nossa visão. Mas nós devemos estar prontos para fazer uma oração, interceder, mostrar a verdade do Evangelho, a palavra de Deus que é transformadora. Gálatas capítulo 6, versículo 2, é muito legal você ler. Também é interessante você observar a necessidade de caminharmos e continuar caminhando com a nossa maturidade espiritual. Colossenses capítulo 1, versículo 10, se eu fosse você, eu fazia a leitura desse versículo também. Lembrança também em tempos de crise. Quando a coisa aperta, foram buscar o pastor, foram atrás de Daniel para receber uma oração no momento dessa dificuldade e Daniel se colocou à disposição para ir lá. Olha que legal, ele se colocou à disposição para ir lá no meio desse bacanal falar da verdade do amor de Deus. Isso é muito interessante. Espero estar ajudando você, tá? E você também pode me ajudar. Pega esse vídeo e compartilha nos grupos de WhatsApp da tua igreja para o povo participar da EBD também. Vamos então para o terceiro e último ponto dessa aula, onde nós vamos abordar sobre a sentença divina. Chegamos no terceiro ponto. Espero que até aqui você tenha pegado assim muitas dicas, muita coisa boa para você ministrar. Se você está pegando, comenta aí, tá? Nesse terceiro ponto, vale a pena você ler também um versículo que está em Romanos 7:22, onde você vai perceber que o prazer da lei do Senhor é a melhor coisa que nós devemos buscar. E o primeiro subtópico fala sobre a conduta de Daniel. Dá uma observada junto com os teus alunos que Daniel ele é chamado pelo nome hebreu, lá no capítulo 5, versículo 13. Lembra que na época que ele estava servindo o rei Nabucodonosor, ele ganha outro nome, que é Beltesazar? Agora, nesse capítulo 5, ele é chamado pelo nome hebreu de Daniel. Observa que coisa legal que nós encontramos aqui. E ele tem uma missão de trazer o significado sobre o juízo de Deus para aquele rei chamado de Belsazar. É claro que quando nós observamos nas escrituras, nós entendemos agora que o próprio Daniel tem uma responsabilidade. Ele age com integridade, mas ele expõe a palavra. Gente, quem conhece a palavra, quem ama as escrituras, como você, glória a Deus, é servo e serva de Deus e pode ser usado como instrumento de Deus
para edificar vidas. Então, utiliza as escrituras para falar do evangelho. É isso que Daniel faz. Que princípios você pode retirar aqui? Vamos anotar alguns aí, viu? Pega aí comigo. Você vai perceber exatamente essa manutenção da nossa identidade cristã. Gente, você precisa continuar crente, servindo a Deus. Já fala isso aí para os teus alunos. Essa manutenção de reforçar quem você é, de reforçar os teus princípios, os teus valores em Cristo, a tua identidade como servos e servas de Deus, discípulo e discípula de Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 1, vale a pena você ler, né? Também você tem como princípio já de cara a integridade. Integridade aqui é fundamental. Não joga fora a tua integridade cristã. Daniel, ele estava junto com os presentes. Você percebe agora que ele, como servo de Deus, traz interpretação. O rei quer dar presentes para ele, mas ele rejeita. Ele tem integridade aqui. Ele não foi para lá para ser comprado de maneira nenhuma para agradar o rei. Ele foi para lá para entregar uma mensagem. Daniel, capítulo 6, versículo 24. A coragem também para falar a verdade. Gente, Daniel tem coragem para chegar na cara do rei e entregar de forma poderosa o juízo de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 15, vale a pena você ler também. Outra coisa que você vai perceber é essa responsabilidade na própria exortação. Olha, ele não chega lá xingando o rei ou falando mal do rei, trazendo um juízo, mas com responsabilidade, com sabedoria, com orientação, de forma tranquila, ele entrega essa mensagem, uma direção de Deus para o rei. Você também precisa aprender sobre isso. Sabe o que Daniel também nos ensina? Essa consequência do pecado. O rei pecou, a consequência chegou e ele entregou a mensagem. Observe Romanos capítulo 6, versículo 23 também. E eu espero muito estar ajudando você em sala de aula. Gente, esse trimestre está muito bom, muito legal, é muito interessante trabalhar essas lições bíblicas junto com vocês. Agora vamos então para o segundo subtópico do terceiro ponto, para já caminhar para o fim da aula de hoje. Daniel revelou exatamente para o rei o significado da escritura na parede. Mene, mene, tekel, urparsin, que traz exatamente essa perspectiva do juízo de Deus. Olha só o que Daniel traz de forma muito poderosa aqui. Deus fala de uma forma muito interessante, essa palavra mene, mene sendo repetida, trazendo então contar e contado, né? Pesado, dividido. Sabe o que Daniel traz de forma muito clara para você poder anotar? Daniel traz com clareza a mensagem que traz o fim do Império Babilônico. E esse fim do Império Babilônico foi causado por essa carnalidade aqui, e Deus levanta agora um novo império, o Império Medo-Persa. E aqui nós temos alguns princípios. Então anota esses princípios aí para você aplicar em sala de aula. O primeiro deles é a clareza da mensagem. Daniel entendeu a mensagem, compreendeu que é clara e ele entregou a palavra de Deus. E você tem também Hebreus capítulo 4, versículo 12, para demonstrar que essa palavra ela é viva e eficaz. Sabe qual é o segundo princípio? A importância da repetição. A palavra mene, mene sendo citada assim várias vezes, diz que Deus estava então agindo com juízo de forma muito poderosa contra o rei. Você tem então Salmo 119, versículo 111, onde a palavra de Deus sempre nos alerta a servir a Deus. Você vai perceber também a importância do reconhecimento do próprio juízo de Deus. Esse juízo aqui traz essa perspectiva muito interessante, voltado contra Belsazar, sobre as suas consequências. Romanos capítulo 2, versículo 6. Outro princípio que você pode pegar aí é essa ideia da divisão da unidade. Para sim traz dividido, né? O reino agora ele cai. Dividido foi esse reino por consequência do pecado. 1 Coríntios 1:10. Você também vai perceber essa responsabilidade pessoal. Isso significa que todos nós também temos uma responsabilidade pessoal e vamos prestar contas das nossas escolhas diante de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 6. E aí, o que você está achando sobre essa interpretação de Daniel? E claro, o que você está achando dessa aula, né? Comenta, Deus te abençoe. Vamos caminhar então em nome de Jesus, aproveitando que você está aqui comigo para o terceiro subtópico, que aborda agora sobre o juízo concretizado. Você percebeu que o juízo de Deus contra o rei Belsazar foi um juízo rápido, concreto, de uma forma assim terrível que o rei recebeu?
a partir da leitura de Daniel, capítulo 5, versículo 30, dá uma olhada na Bíblia aí para você perceber, ao invés de ficar só olhando no Instagram. Observa dentro do texto que você vai perceber de uma forma muito clara que o rei então recebe esse juízo de uma forma terrível. Então Dário é levantado como novo rei e toma posse da própria Babilônia. Esse Dário ele vai ser citado no capítulo 6, que nós vamos estudar na próxima lição, tá? E ele então toma esse poder do próprio Império Babilônico. Que princípios você pode pegar aqui? Anota aí. O primeiro deles é exatamente a seriedade do juízo divino. Gente, se Deus falou, se prepara porque vai cumprir. Você tem uma passagem em Romanos, capítulo 4, versículo 12 também, que você pode ler. Você vai perceber também a necessidade do arrependimento. O próprio Belsazar não se arrependeu, o juízo veio. E você tem então 1 João, capítulo 1, versículo 9. Você também vai perceber essa ideia transitória do prazer carnal que chega ao fim. Quando chega ao fim, leva à morte, gente. Isso é um problema e é importante nós observarmos mais uma vez a importância da soberania divina, desse Deus Todo-Poderoso. Leia Salmo 103, versículo 19 também. Você também pode perceber esse autocontrole também com os valores espirituais. É muito interessante você observar isso aí em sala de aula, deixando Deus te usar na EBD da sua igreja. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos então para a conclusão da aula de hoje. A história de Belsazar nos alerta então sobre os perigos do hedonismo. A gente estudou na aula de hoje exatamente essa perspectiva, o perigo do prazer carnal. E aqui nós vamos encontrar alguns princípios bem interessantes. Esse cuidado que a gente precisa ter com esses perigos, agir de forma coerente, fiel, servindo a Deus em todo o tempo. E você pode estar finalizando a tua aula junto com os teus alunos de uma forma muito pessoal e relevante também, para a edificação de vidas em nome de Jesus. Aí, é claro, eu quero saber o que você achou dessa aula, o que você está achando desse trimestre. O teu comentário aqui é importante. Se você pode, tira uma foto me assistindo aí, me marca também no Instagram, gente. Vai lá, segue aí, @JandersonNascimento, ou então pelas redes sociais, é fácil de me encontrar. Vai no Google, coloca assim, ó, Janderson Nascimento EBD. Você vai encontrar todas as nossas redes sociais. Vai lá, me segue, Spotify, Instagram, você vai me encontrar no Twitter, no TikTok. Gente boa, me segue, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Agora eu quero orar por você para a gente ministrar essa aula e você ministrar essa aula com excelência na EBD da sua igreja. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos pedindo a direção de Deus? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre a vida do teu servo e serva que vai ministrar essa aula. Que essa aula seja dinâmica, poderosa, alegre, que os alunos deles possam ser edificados na tua presença. Essa, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E é claro que eu tenho algumas dicas de leitura para poder trazer para você. Primeiro, deixa eu só organizar aqui para você conhecer esse material. Você precisa ter em mãos esse texto. O texto do pastor Valmir Nascimento, que vai te ajudar nesse trimestre. Esse material é da editora CPAD, você encontra no site da CPAD para pedido. Quero indicar para você esse texto, Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, da editora Betânia. Hoje ele está sendo publicado pela editora Carisma, você encontra ele também. Quero indicar para você também esse texto da Academia Cristã e editora Paulus, Israel no Exílio. Vale a pena você observar esse material, inclusive está até em promoção no site da editora Ebenezer. Dá uma olhadinha que vai te ajudar, viu? Livraria Ebenezer. Quero dar como dica também, versículo por versículo, Daniel, do Severino Pedro da Silva. Hoje tem uma capa nova, ele é da editora CPAD, vai te ajudar muito a crescer. E é claro, gente boa, que você precisa ter em mãos também a revista Ensinador Cristão, ó, essa daqui. Você encontra no site da editora CPAD. Esse material vai enriquecer a tua ministração em sala de aula. E eu te aguardo por aqui na próxima terça-feira, onde eu vou ministrar com vocês a lição de número 9, onde nós vamos abordar sobre entre a lei de Deus e a lei dos homens. Ah, se eu fosse você, eu não perdia essa aula não, tá? Um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. Se tu gostou, compartilhe aí.
em nome de Jesus, e vai me ajudando para a glória de Deus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.